Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Gerobano. Hoje é dia 29 de julho de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que meu Deus tem confiado à minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, meu Deus, e desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje se encontra em Juízes 20. A guerra entre os israelitas e os benjamitas, né? Ontem a gente viu uma história muito triste, né? Que é da esposa do levita, né? Uma história assim, né? Que 19 que fala o levita e a morte da sua concubina, a qual eles se separaram. Depois o levita vai na casa do pai dele, do pai dela, para tentar trazer, né, a esposa dele de volta. Aí o pai dela fica mais um dia, fica mais um dia, fica mais um dia. Eles vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí quando ele resolve ir embora, ele para numa cidade de Gibeá e os homens fazem uma tragédia, né? Querem estrupar o levita. Isso tá em Juízes 19. E aí o Senhor, né, que hospedou eles naquela noite ali, o idoso, né? Que era do Monte de Efraim. Isso você vai tá vendo no versículo 16. Falaram pra ele, não, não pode, né? Não, toma aqui minhas filhas. É quase meio parecida com a história de Ló, de Sodoma e Gomorra, né? Nisso, o levita dá a sua esposa, eles estrupam a moça inteira, na noite inteira, no estrupo coletivo, né? Depois ele joga ela na porta, ela fica caída. Aí o levita vai lá, pega ela, né, e põe no cavalo e vai embora. E depois ele esquarteja ela em 12 partes e leva para as 12 tribos. Então é uma história muito pesada, tá? É uma história assim muito terrível que parece muito nos dias de hoje, né? Mas é uma realidade, tá? Em Juízes 19, tá bom? E é muito forte, né? Ele levanta, põe ela no jumento e vai embora. Ele não aguenta, né? Saber que muitos homens abusaram da sua esposa, e ele acaba esquartejando ela, né? E manda para as 12 tribos de Israel, ok? Hoje a gente vai estar vendo Juízes 20, tá? Diz assim, a guerra entre os israelitas e os benjamitas, tá? A gente sabe também, tá, igreja, que... Ai, como eu posso dizer? É, que os que estavam morando em Gibeá, né, eram os homens do lugar ali onde ficavam os benjamitas, tá? Vamos tentar entender aqui no decorrer da história o que acontece. A guerra entre os israelitas e os benjamitas. Então, todos os israelitas de Dan, a Berseba e de Gileade saíram como só homens, se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispa. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Meu Deus, eu te peço que o missionário da Jerobane desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça, que é o objetivo do canal, meu Deus, é que a tua palavra seja pregada em tempo e fora de tempo, para que seu nome venha a ser exaltado, para que seu nome venha a ser glorificado, Senhor, através da minha vida, Senhor, é que eu te peço que eu diminua sempre, 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 que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça, para que o nome de Jesus seja proclamado pelo ide que o Senhor mandou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Falava, né? Vamos, né? Hoje vai estar aqui em Juízes 20, vai estar a guerra entre os israelitas e os benjamitas. Vou pegar as canetas porque eu vou pregando, vou riscando e Deus vai dando e a gente vai marcando, né? A palavra do Senhor, ela tem que ser marcada e é algo assim que a gente não pode esquecer, tá? Eu, pelo menos, eu gosto muito. As minhas Bíblias é todas marcadas, bem dizer, porque eu adoro marcar a Bíblia. Eu amo. Então, vamos prosseguir. Diz assim, aleluia. Juízes 20. A guerra entre os israelitas e os benjamitas, tá? Então todos os israelitas de Dan, a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispa. Os líderes de todo o povo da tribo de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. No 3, né? Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispa. Os israelitas perguntaram como aconteceu essa perversidade, né? Qual foi a perversidade, né? O que eles fizeram com aquela mulher do levita? Estruparam ela, tá? Eu falei pra vocês que eles estruparam ela. Você vai estar vendo isso aqui em Juízes 19, tá? Que ele diz assim, o dono da casa, no 19, 23, o dono da casa saiu, que era o idoso, tá? Ele disse, não seja tão perverso, meus amigos,
já que esse homem é meu hóspede. Não cometa essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-la, fazer com elas o que quiserem, mas nada façam com esse homem. E não cometa tal loucura, porque eles queriam estrupar, né? O levita, eles eram homens assim, perversos mesmo, igual de Sodoma e Gomorra, tinha práticas homossexuais terríveis, tá? Então, e aí vamos voltar para o 20, tá? Então, o levita, marido da mulher, assassinado, diz: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercar a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. O Levi está contando, igreja, olha só, ele contando, porque o que esse povo fez, igreja, foi de uma perversidade terrível, tá? Eles acabaram com o casamento, acabaram com uma família, acabaram com a família do pai da moça, acabaram com tudo. Eles fizeram, assim, algo terrível. O estupro coletivo que eles fizeram foi algo, assim, maligno mesmo, tá? Então, o ato que eles cometeram, igreja, nossa, até me arrepia, sabe? Só de pensar, né? E quantas pessoas nessa maldade nos dias de hoje, né? Então, não é diferente Ramandasu Decomanai dos dias de hoje, ok? Quantas pessoas nessa mesma maldade, nesse mesmo sentimento maligno nos dias de hoje? Fala pra mim, né? Então, a gente vê que esse tipo de maldade, ela se reacende até o dia de hoje, né? E aí, vamos continuar. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para seu lar. Mas é isso que faremos agora contra Gibeá. Gibeá, separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada um. Olha só. Mas, no 9. Mas é isto que faremos contra Gibeá, separaremos por sorte de todas as tribos de Israel. Então, assim, o que eles fizeram foi algo assim que ficou assim, igreja, foi algo tão maligno, tão assim, pervertido, que não tem lógica, né? A maldade deles foi, a tribo de Gibeá foi algo assim, terrível, né? E a gente sabe que vem de um contexto, não vou entrar nesse contexto, não, deixa pra lá, vamos lá. 10. Cada 100 homens, de cada 100 homens, de cada 100 homens, 10 de cada 1.000 homens, 100 de cada 10.000 homens, 1.000 para conseguir provisões para o exército para poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merece por esse ato vergonhoso. Então, o ato que eles fizeram foi algo assim terrível, tá? Uma maldade, de uma perversidade, gente. Aleluia. Então, e querendo ou não, ia cair sobre Israel, tá? Porque Israel era um só povo, tá? Mesmo as 12 tribos sendo divididas, o que uma tribo fazia, o que um deles fazia, acarretava o peso sobre todos, ok? Porque o Senhor via a nação de Israel como seu povo santo e separado, tá bom? Vamos lá. Então, eles tinham que lutar na frente da batalha e eles eram responsáveis, então tinha que estar todo preparado. Vamos lá no 11. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. Então, assim, o que eles fizeram, o que Gibeá fez, né? O que os homens da cidade de Gibeá fizeram, eles teriam que pagar, ok? O que eles fizeram foi algo terrível. Vamos continuar. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês, né? O que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entregue esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Por quê? Porque não era a questão, como é que se dizer, como eu posso dizer, a gente sabe que tinha aquela apedrejamento para aquele que fazia o mal, e eles fizeram. Então, aquele povo da cidade de Gibeá, aqueles homens perversos que praticaram tal maldade, né, eles teriam que ser castigados pelo que eles fizeram, tá bom? O ato que eles cometeram foi um ato assim terrível e de maneira nenhuma poderia ficar impune, ok? Vamos prosseguir. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas.
Vindos de sua cidade, se uniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Eles ainda, né, não quiseram ouvir, não, tá? Eles foram lutar, ó, vindo sua cidade, se uniram em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 600 melhores soldados que vinham de Gibeá. Então, assim, eles apoiaram o pecado. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos, muitos hábeis, e cada um deles podiam atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Então, ainda tinha homens de Gibeá, né, que era canhotos, né? E o canhoto, ele tinha essa habilidade aí em trabalhar. Lembra de Eude, né? Israel, que foi um juiz também. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. Então, ou seja, os israelitas, eles estavam fazendo o que era certo, tá? Porque a crueldade do povo de Gibeá, dos benjamitas, foi algo terrível, igreja. Eles fizeram assim uma atrocidade. Foi uma atrocidade, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Então, assim, o que eles fizeram, né, exigia pena de morte mesmo. Foi uma, nossa, não dá nem pra dizer. Então, Israel era obrigada a puni-los de uma forma ou de outra, porque, né, eles fizeram ali, não tinha nem como fugir para a cidade de refúgio, porque eles mesmo fizeram essa maldade. Vamos lá. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Ainda mataram, tá? Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquela noite mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam a mesma posição do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? E eles vão consultar o Senhor. Então, eles estavam, né, dispostos, né, a eliminar o mal mesmo do que o povo de Israel fez, tá? O que uma parte, né, do povo de Israel havia feito, ok? Então, eles estavam, assim, dispostos a tamanho... Uma igreja, foi uma atrocidade terrível que eles fizeram com o levita, com o dono da casa, tá? Com a filha do dono da casa, com a esposa do levita. Então, assim, foi de uma covardia, assim, surreal. E respondeu o Senhor: vocês devem atacar, né? Deus disse: deve atacar. Né? Muitas vezes, igreja, a gente até perde, mas não devemos desistir, tá? A gente pode perder uma batalha, mas a gente não perde uma guerra, tá bom? Então, mataram ali muitos israelitas no campo de batalha, mas eles prosseguiram. Vamos conseguir isso no 21, né? Vamos pro 24. Então, os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Então, e o povo, né, os gibeanitas, né, de Gibeá, eles estavam assim, os benjamitas, né, estavam, né, atacando, ganhando Deus. Olha só, vamos lá pro 27. E os israelitas consultaram ao Senhor naquele dia. Naqueles dias a arca da aliança estava ali. E Finéias, filho de Eliezer, filho de Arão, ministrava perante ela, e perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos? E o Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então, era uma luta terrível. Igreja, comigo com você também não é diferente, né? Muitas vezes a gente vai,
né? E luta e perde. Meu Deus, é muita guerra, muita guerra, muita guerra, muita guerra, muita guerra. Aleluia, glória a Deus, né? Diz assim no 29. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinha feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los, foram atraídos para longe da cidade, começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos em campo aberto nas estradas, uma que vai para Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam, nós os derrotamos, como antes, os israelitas diziam, vamos retirar-nos e atraí-lo para longe da cidade para a estrada. Uma estratégia, né? Eles estavam numa estratégia. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posição em Baal-Tamar, e a emboscada israelitas atacaram sua posição a oeste de Gibeá. Então 10.000 homens dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro. Tá aqui, ó. Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor, quem derrotou? Deus. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Né? Então Deus simplesmente foi com eles, né? E os derrotou, tá? Então, vamos continuar. Os israelitas se bateram em retirada, dizendo de Benjamim, pois confiava na emboscada que tinha preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30.000 deles, e disseram, nós o derrotamos como na primeira batalha. Só pensaram, né, igreja? Tão derrotado, tão derrotado. Vamos lá. Mas, quando a coluna de fumaça começou a levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subir ao céu. Então, os israelitas se voltaram contra eles. Os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado, né? Então, eles estavam, sabe, todos, como eu posso dizer, crente, né, que eles, né, tinha ganhado, né? Igreja, quantas vezes o inimigo, né, se soberba, aí já era, aquela ali não vai dar nada, ih, já fiz, já destruí, acabei com ela, né? Mas, né, no 42, vamos lá. Assim, fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram da cidade mataram ali, cercaram os benjamitas e os perseguiram facilmente e alcançaram nas proximidades de Beá, ao lado leste. Igreja, o que aqueles homens de Benjamim fez? Eles não entregaram? Foi muito... Igreja, às vezes eu fico muito assim, né, revoltada, porque tem tanta gente que rouba, que mente, que engana, que faz atrocidades e acha pessoas para apoiar, né? Pessoas assim, sem moral, sem princípios nenhum. Porque se você apoia alguém que estrupa uma criança, que abusa uma criança, alguém que rouba, alguém que mente, alguém que engana, alguém que faz fofoca, alguém que persegue a igreja, você é tão podre quanto ele, entendeu? Você é tão ruim quanto essa pessoa, né? Então, eu tenho um extremo comigo assim, sim, não tem meio termo, né? Não tem meio termo, né? Às vezes minha filha, ela reclama, meus filhos reclamam disso, né? Eu falo, gente, não tem meio termo, né? A gente tem que ter uma posição. Qual é a sua posição, né? Então, assim, eles se posicionaram a defender estrupadores que estruparam, né, uma moça inocente, né, que tomaram o marido de uma mulher inocente, que queria entrar naquela casa, abusar daquele homem, queria fazer coisas perversas, e fizeram, tá? Esse homem, ele teve, assim, vamos supor, um surto, que pegou a sua esposa, botou no jumento e esquartejou ela, levou para casa, esquartejou e entregou nas 12 tribos. Então, a gente não tá falando de uma história, a gente tá falando de algo terrível que desencadeou um homicídio terrível, um esquartejamento, ok?
e Anassuderrécia, né? E quantas pessoas apoiam esse tipo de situações? E a gente vê isso latente na mídia, a gente vê isso na sociedade, a gente ouve isso constantemente, né? Tipo de pessoas com comportamento, né? Pervertido, perverso. Tem pessoas que apoiam a igreja. Eu não me conformo com isso, não me conformo, né? Mas, como a palavra do Senhor já diz, o mundo jaz o maligno e as pessoas gostam das coisas erradas, tá? Você pode ter certeza, se você tiver certo com alguma coisa, você não vai ter apoiadores nem de dentro da tua casa. Mas tenha certeza, se você tiver certo, os céus te apoiam. Os céus te apoiam. Vamos lá para 44. 44. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo da entrada a Tegidom. Eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas. No 46. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam a espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. No 48. Os israelitas voltaram a Benjamim, passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais, tudo que encontraram nela, e incendiaram todas as cidades por onde passaram, né? Porque, igreja, o ato que eles fizeram foi algo terrível. Agora, você imagina, igreja, vamos repensar aqui um pouquinho, né? O povo de Israel tendo que matar um dos seus, né? Tendo que matar uma luta ali, né? Entre o povo de Israel, né? Entre os benjamitas, né? Então, assim, tendo que tirar o mal todinho, né? Toda uma tribo, bem dizer, né? Ser exterminada, a tribo de Benjamim. Por quê? Porque homens perversos, né? Fizeram algo assim desleal, né? De uma crueldade terrível, né? E a gente tá vendo que que essa situação, ela veio assim de algo terrível. Igreja, a tribo de Benjamim quase foi exterminada. A gente vai estar vendo isso no próximo capítulo, ok? Igreja, foram, ó, no dia 25 homens, no outro dia 18.000 homens, e assim, ó. Então, foram muitos homens, né? Homens valentes. Então, foram muitos homens que foram mortos. Então, a tribo de Benjamim quase foi totalmente exterminada, tá? E por quê? Por causa de homens, não fala a quantidade de homens que foi lá na casa do... Ai, gente, apesar que eu não lembro, né? Quanto que era? Porque aqui no 2010, no 20 não, no 19, não fala direito quando fala que eles foram, né? Passaram para lá, mas eu não lembro quantos homens que eram, né? Que foram, né? Que passaram lá na casa do levita, né? Só que um pouquinho antes, né? Dos ídolos. Então, assim, é uma história que vem cheia de... Como eu posso dizer? Cheia de erros, tá? Porque, na realidade, começa no 17, tá? Porque o 16, Sansão flertava com o pecado, ok? No 17, Mica, ele rouba a mãe dele, depois ele fala pra mãe dele que foi ele que roubou, depois a mãe dele pega lá os ídolos, a prata que ele deu e faz o ídolo e dá pra Mica, aí Mica se faz de sacerdote, põe seu filho como sacerdote, depois aparece um levita, e ele pega esse levita, ele dá prata, roupas e comida, né? E aí ele monta ali, tipo, um sacerdócio totalmente obscuro, ok? E aí depois a gente vê que a tribo de Dan, né? Como não havia rei em Israel, fala muito assim, não havia reis em Israel, não tinha rei, não tinha quem julgasse, né? O povo tava à deriva, fazia o que queria, né? Então, então assim, ele vai lá no 18, né? E eles pegam, né, esse jovem que trabalhava comigo, o levita, e leva com eles. Tipo assim, leva essa imagem do levita também, né? De Mica, depois eles ameaçam a Mica. Então, eles eram homens assim já
Aí, como eu posso dizer, gente? Eles já vinham, assim, de uma degradação moral total, tá? Então, assim, esses homens, eles vai, né, ali, leva, e ixi, vai ali, faz... A igreja é toda uma degradação moral ali após, né? Vamos dizer assim, o ministério derrotado de Sansão, tá? Então, não tinha rei, não tinha juiz, não tinha nada. Então, vem, né? Então, cada um fazia o que queria, ok? Simples assim. E vida que seguia para esse povo, ok? Então, quando chega uma hora, né, que Mica, ele vai lá e fala, não, eu quero os meus ídolos, né? Eu quero o levita, por que vocês fizeram isso, né? E aí, vamos lá no 18, voltando um pouquinho pra gente entender. E ele respondeu, vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote, o que me sobrou? Como que ainda pode perguntar qual é o seu problema, né? Mica perguntando, tá? Mica, aquele que fez os ídolos, tá? Do capítulo 17, ok? É Mica. E aí, a gente vê, né, que a história, ela é bem mais profunda, né? Porque é os ídolos dele, então é os ídolos que a mãe dele fez para ele, né? Então, assim, é toda uma história. E ele simplesmente vem e leva, né? E aí eles dizem assim no 25, os homens de Dan responderam, não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento atacarão e você e sua família perderão a vida, né? Então, ainda ameaçaram. Então, a gente vê que toda vez que vai começar o capítulo aqui depois da morte de Sansão, né? Diz assim, naquela época não havia rei em Israel, tá? E aconteceu com o levita que vivia nos montes de Efraim. Então, e você vê que esse levita tá bem ligado ali, né, a Mica, porque Mica também vivia nos montes de Efraim, ok? Mica também vivia no monte de Efraim, ok? E o levita também vivia no monte de Efraim, tá? Então, era bem assim. Eita, gente, é que é tanta coisa, gente. E então, tinha toda uma história, né? E aí a gente vê que depois disso acontece toda essa tragédia, né? Com esses homens aí que fizeram, porque, tipo assim, o levita, ele não queria parar em outra cidade. Não, ele queria parar na cidade do povo, né? De Israel, né? Quando estava perto de Jebus, que é Jerusalém hoje, né? Tá isso no 19:11. Já se findava o dia, o servo disse ao Senhor, venha, vamos parar nesta cidade de Jebuseus e passar a noite aqui. E o Senhor respondeu, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelitas, iremos para Gibeá, porque Gibeá era do povo de Israel, né? E os levitas, ele, né, fazia parte vamos dizer assim, eles não tiveram porção, né? Mas, né, eles foram contados, eles ajudavam os sacerdotes, então ele achava que ele ia ter alguma coisa para ele, né? Mas pelo contrário, né, aqueles homens ali, eles eram homens terríveis, tá? Terríveis, 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 né? Então, mas por quê? Porque eles estavam no lugar onde eles se misturaram, infelizmente, né? Então, igreja, aí a gente vê o que acontece aqui é, com esse povo. A gente vê que aquele idoso ali do Monte de Efraim, você entende? O idoso, ele era do Monte de Efraim. E esse idoso, ele foi super decente com eles, ok? O idoso também era de Efraim. Então, o povo de Efraim, né, era pessoas, vamos dizer assim, que gostava de hospedar, tá? Mas, igreja é muito forte, tá? Essa história, então a gente sabe depois o que acontece, né? Aí ele pega, leva o povo para casa, né? Mickey, sua esposa, põe no jumento, todo, sabe, todo hospedeiro, mas infelizmente o que acontece lá é algo que se torna um pesadelo, tá? Um pesadelo terrível, porque a palavra diz no 22, 19:2, quando estavam
Entretidos, alguns vadios da cidade cercaram as casas, esmurrando a porta, gritaram para o idoso, dono da casa, traga para fora o homem que entrou em casa para que tenhamos relações com ele. Então, eles eram ainda homossexuais, eram homens terríveis, tá? Então, a gente lembra muito de Sodoma e Gomorra, né? O dono da casa saiu e lhe disse, não seja tão perverso, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede, não cometa essa loucura. Né? Então, aqui, vejam, aqui está esta minha filha virgem, a concubina do meu hóspede, eu as trarei para vocês, vocês poderão usá-la e fazer com elas o que quem quiserem, mas não faça nada com esse homem e não cometa tal mal. Então, a gente vê ali a profundidade, né, da maldade, da perversidade desse povo, né? Então, é uns versículos bem pesados, acho que as pessoas nem gostam de pregar, porque é bem difícil de pregar, né? Mas pra gente ver que essa maldade já existia. Deus abençoe vocês, tá? A gente viu 19, 20, quer dizer, deu uma pincelada nos demais, mas amanhã a gente vai estar vendo o 21 e vamos estar terminando o livro de Juízes, para honra e glória do Senhor Jesus, e vamos estar entrando no livro de Ruth, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz.